Prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas, inscritos no nosso canal, mensagem da última hora.org.br. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse canal que traz hinos, meditação da palavra de Deus, traz orações. Compartilhamos aqui hinos, mensagens, meditação da palavra de Deus, orações, tudo com o objetivo de contribuir com a fé de todos aqueles que têm fé em Deus, né? O objetivo é contribuir para a elevação do nível de fé em Deus, né? Da construção de relacionamento pessoal com Deus. E prezados e prezadas, uma vez que você constrói relacionamento pessoal com Deus, jamais você será enganado. Nós vivemos num mundo de engano, nós vivemos num mundo de confusão, e as pessoas são enganadas porque têm uma fé alicerçada em algo que não está sequer firmada na palavra de Deus, não tem base na palavra de Deus. É incrível, né? Não fosse trágico que as pessoas chegam a acreditar que tem a sua fé direcionada a Deus, mas na verdade não. A sua fé não está direcionada a Deus. Ela pode estar falando de Deus, ouvindo sobre Deus, mas o seu olhar, os seus olhos estão voltados para alguém, para um ser humano. Os olhos estão voltados para um ministro, os olhos estão voltados para uma igreja, os olhos olhos espirituais, estão voltados para uma denominação, para um sistema religioso, né? Para alguém que tem um dos dons que são apresentados ali no quíntuplo de Efésios, né? E às vezes ela está olhando para uma boa pessoa, para uma pessoa que tem um dom dado por Deus, né? Seja ele um pastor, um profeta, um apóstolo, mas chamado diretamente por Deus, né? Não nomeado por homens, mas chamado diretamente por Deus. Pode estar olhando até mesmo por um profeta chamado por Deus, enviado por Deus, mas se a visão, se a fé estiver firmada no homem, ou seja, se estiver firmada no vaso, né, se estiver firmada no instrumento, é uma fé fraca. Então, muitos têm sido enganados por conta disso. Ora, mas eu estou me espelhando no apóstolo, no pastor, eu estou me espelhando no profeta, na pessoa do profeta. Pois é, mas a sua fé é fraca mesmo assim. É um pouco assustador dizer isso, né? Ou pensar que isso pode ser verdade ou não. Você não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no que você está ouvindo aqui. Acredite na Bíblia. Olhe para a palavra de Deus, que diz que que andam cegos, ambos cairão no buraco, né? Que diz que maldito é o homem que confia em um homem. Isso tudo está aqui na Bíblia. Então, se a sua fé está firmada em um homem, independente de quem ele seja, você está com uma fé que não é uma fé bendita, não é uma fé bem-aventurada, que o único homem que nós podemos confiar, o único, mais nenhum, em que nós podemos nos espelhar, esse homem chama Senhor Jesus Cristo. E por que nós podemos espelhar nossa fé nele? Porque ele não está morto, ele morreu, mas ele ressuscitou. Todos outros homens que nós poderíamos citar, eles morreram e não ressuscitaram. Né? Não ressuscitaram. Não estão hoje em uma posição em que nós podemos falar com eles e eles nos respondem. Nenhum, absolutamente nenhum. Só tem um com quem nós podemos fazer isso, que é o Senhor Jesus Cristo. Com ele nós podemos fazer. Então, ele sim. Se nós desejamos herdar a vida eterna, se nós desejamos
apenas viver os nossos dias aqui, que Deus nos concedeu, tudo bem, podemos escolher qualquer bom homem, né? Homem no sentido de ser humano, podemos escolher qualquer ser humano exemplar, vamos dizer assim, com uma vida exemplar, com uma moral exemplar, e tomá-lo como nosso exemplo. Mas se nós pensamos, se o nosso objetivo é a vida eterna, não, aí nós precisamos daquele o único que tem vida eterna, concorda? O único que tem vida eterna para nos dar é o Senhor Jesus Cristo, né? É com Ele que nós podemos, para Ele nós podemos olhar, com Ele nós podemos conversar, com Ele nós podemos pedir, contar todos os nossos problemas, todas as nossas dúvidas, todas as nossas inseguranças. É um único que você pode confiar. Nele eu não tenho nenhuma dúvida de dobrar o meu joelho, ou se não for possível dobrar o meu joelho, levar o meu pensamento a Ele e falar, Senhor, eu estou inseguro. Eu jamais contaria para alguém determinadas inseguranças, em momentos que a gente fica diante de inseguranças, né? Por mais que alguém possa te ver e falar, essa pessoa é segura de decisões, toma decisões certas, por mais que a pessoa possa dizer isso, pois mas em algum momento, mesmo que seja só você que saiba disso, em algumas circunstâncias, diante de algumas circunstâncias, você vai ficar inseguro, insegura. Em algum momento na vida isso vai acontecer. E nesse momento você pode contar com quem? Com este único que tem vida eterna para te dar. Com esse você pode contar suas mais íntimas inseguranças, dificuldades, problemas, momentos em que você não sabe o que fazer, né? Nele você pode confiar, né? Então ele é o único que você pode olhar, firmar a sua fé. Em outros podem ser bons quantos forem, pessoas em que jamais alguém pode apontar o dedo e dizer, falhou aqui, errou aqui, esteja vivo ou já tenha morrido, né? Você não pode firmar sua fé nessa pessoa porque ela é finita. Em algum momento a vida dela vai terminar. E aí você não tem mais em quem se espelhar, né? De você olhar assim e falar, olha, se essa pessoa estivesse passando por esse problema, até porque ela nunca passou, a experiência é sua. Então não tem como firmar nada. Agora, com Jesus sim. Jesus passou por todas as tentações, por todos os problemas, por todas as pressões, por decepções, as mais diversas decepções, as maiores decepções, foi ele que passou. Pensa numa decepção que você fala assim, essa eu acho que ele não passou. Pode ter certeza que ele passou uma decepção muito pior. Algo que te abala, que te leva para o fundo do poço. Ele passou por decepções muito piores. Então, quando você contar para ele, ele vai saber exatamente o que é que você está passando, porque ele passou muito pior por nós. Então, nele nós podemos confiar. E é com essa confiança, podemos ter essa certeza que o salmista Davi, quando escreveu o Salmo 32, ele se inspirou. Ele se inspirou porque ele tinha essa experiência com Deus. Ele sabia com quem que ele estava falando e que ele tinha experiência de que ele podia confiar nesse Deus do qual estamos falando, né? Na verdade, não podemos nem dizer que podemos saber que experiências que o salmista Davi passou, né? Certamente ele passou por experiências que nós jamais passaremos, mas ele passou. Então ele tinha um relacionamento muito próximo com Deus, né? Ele ouvia, ele verdadeiramente falava, ouvia a voz de Deus, porque ele se relacionava pessoalmente com profetas, não esses profetas aqui que eu, desculpa, com todo respeito, né? A ignorância, a cegueira que as pessoas estão acometidas, mas não esses profetas de internet, esses profetas de igreja que estão hoje aí espalhados por todo lado, né? Pessoas se auto-intitulando profetas, pessoas sendo intituladas, gente, pessoas ungidas, sendo ungidas por homens, conhecidas por homens. Olha, vou ungir o fulano de profeta. Esse que ungiu, quem que é? Não é? É profeta que unge profeta? Nunca vi isso, né?
Nunca vimos isso. Nos últimos dias aparecem essas coisas, né? E por aí vai, né? E outros títulos, né? São coisas que vão aparecendo nos últimos dias, né? Não esses falsos profetas que a Bíblia diz que existiria, falsos pregadores, falsos profetas, mas estão falando de profeta verdadeiro, estão falando de Natã, de um profeta que não abria a sua boca se Deus não mandasse ele falar. Quando o profeta Natã veio falar com Davi, ele veio porque Deus tinha mandado ele vir dizer. Não é esse Deus me mandou dizer. Deus me mandou dizer, mas você vê que não tem sentido. Aquilo talvez até é bonito de ouvir, né? Gostoso de ouvir, mas é um desejo que a pessoa tem para o outro, né? Já falamos a respeito disso aqui. Mas não, profetas verdadeiros, de fato, eles ouvem a voz de Deus, eles não brincam não. Quando diz assim, diz o Senhor, é porque foi mesmo, eles tiveram visão a respeito daquilo. Então, quando você vê que alguém está sendo chamado, né, de profeta, avalie as suas profecias, se essas profecias se cumprem, se essas profecias estão alinhadas com a palavra de Deus, né? Não vá acreditando no que você ouve assim de pronto, não. Fique atento, ouça e avalie, analise. O próprio Jesus disse, errais por não examinar as Escrituras. Tem muita gente sendo enganada porque não examina as Escrituras. Senão não seria enganado, não, né? E quando tem um relacionamento como esse aqui do apóstolo, ou melhor, do salmista Davi, ele não é enganado. Veja o Salmo 32, versículo 7. Tu, dizendo, Senhor, Deus, tu és o lugar que me escondo. Você pode se esconder nele. Você pode buscar nele toda a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Nós vamos orar daqui a pouco. Vá pensando, já vá preparando o seu espírito. Qual é a sua necessidade hoje? Agora? Qual é? Segure isso. Porque você pode receber bênçãos com a sua oração. Segure isso. Você pode esconder nele. Ele é refúgio. Tu me preservas da angústia. Na angústia, na dificuldade, ele nos preserva, ele nos ajuda a superar, ultrapassar, passar por essa barreira de angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Ele nos instrui, ele nos guia, ele consola, ele nos esconde, ele nos dá alegre cantos e ele ainda nos instrui. Ele ainda nos ensina o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Você pode ler esse salmo inteiro. Esse salmo é maravilhoso, Salmo 32. Ele fala sobre a alegria do homem perdoado. Ele fala da confiança do homem em Deus. E aí, pregando o sermão, o olho de Deus, o mensageiro que Deus tem nos enviado para esses dias, sobre o qual temos link aqui abaixo dos nossos vídeos, nós falamos a respeito disso numa série, você crê na Bíblia, e nós mostramos ali trajetória desde a queda do pecado, né, do homem, lá em Gênesis, até chegar quando Deus nos envia para os nossos dias uma mensagem que nos prepara para esta hora que nós estamos vivendo. Então nós não estamos aqui pregando um homem, nós não estamos aqui defendendo um homem, nós não estamos defendendo um ministério no sentido de linha religiosa, de um sistema religioso, uma igreja, uma denominação. Não, nós não estamos aqui defendendo nenhum grande homem. Nossa, esse homem foi um espetáculo, eu posso me espelhar, eu posso tomá-lo como exemplo. Não, não é isso que nós estamos defendendo aqui, não. Se tem alguém defendendo isso, está errado. Porque essa mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias, ela não foi trazida por homem. O Espírito Santo usou um homem, mas era um homem como todos os outros homens. Mas era um homem especial, claro, porque Deus
Ele escolhe, capacita um homem. E sabe por que ele era especial? Porque ele falava quando Deus mandava lhe falar. Quando Deus dava a ele o assim diz o Senhor, ele dizia assim diz o Senhor. Se Deus não mandava ele dizer assim diz o Senhor, se não era Deus falando, ele era um homem como todos nós. Então ele era um homem especial nesse sentido, porque ele tinha um dom e quando Deus usava esse dom, ele saía da frente. Então ele falava aquilo que Deus colocava na sua boca. E quando ele falava aquilo que Deus colocava na sua boca, está de acordo com a palavra de Deus. Ele próprio nos diz: examine de acordo com as Escrituras. Examine o que você está ouvindo, as minhas pregações. Ele dizia isso. Examine as minhas mensagens de acordo com a Escritura. Então, é enganado quem quer. Quem fica ouvindo mensagem, quem fica ouvindo pregações da mensagem, está enganado, está sendo enganado ouvindo a mensagem. Pasmem, isso existe e muito. Muitos que estão, entre aspas, pregando a mensagem, mas estão levando as pessoas para olhar para outras coisas, que não para a mensagem, que não para a Bíblia, que não para a palavra de Deus. Esse é o engano dos últimos dias. Então, muitos acreditam que não basta estar pregando a mensagem, basta eu estar ouvindo a mensagem que está tudo certo. Está tudo certo nada. Está tudo certo coisa nenhuma. Você está ouvindo a mensagem, mas a sua fé não vai atingir nível para arrebatamento, não. Leia São Mateus, onde fala a respeito das 10 virgens. Eram 10 virgens, eram separadas, ouviam o mesmo recebiam o mesmo alimento, tinham o mesmo azeite, só que tinha pouco. Essa é a grande questão. Então muitas pessoas acham que porque eu estou ouvindo o que é verdadeiro, então precisa ver de que forma que está sendo ministrado esse verdadeiro. Porque se ele tiver misturado com alguma coisa, não é? Quando aqueles profetas foram preparar aquela comida, lá com Eliseu, era farinha, era alimento, mas tinha veneno no meio. Ou seja, tinha veneno misturado no alimento. E quase que iam morrer todos, mas ali tinha profeta. E aí eles perceberam, e aí o profeta foi acrescentando palavra, e aquele veneno foi se diluindo. Então, prezados irmãos, tem muito veneno sendo entregue para as pessoas estão se alimentando de veneno e não sabem. Mas isso é assunto para outro momento. Agora, nosso foco é olhe para Cristo. Então, pregando esse sermão, o olho de Deus, o parágrafo 12, ele diz assim: apenas olhem para Cristo. Nem ele manda ficar olhando para ele. Nem ele. Se tem alguém mandando olhar para ele, não está seguindo a orientação que ele falou, porque ele não mandou olhar para ele. Ele sabia muito bem que ele era um homem sujeito a falhas. Ele nunca mandou olhar para ele. Ele dizia: não é o mensageiro, é a mensagem. Ouça a mensagem. E muitas pessoas ainda não entenderam o que é mensagem. Essa é que é a grande questão. Mensagem, prezados irmãos, não é a letra. Não é o que está na letra. Mensagem vai muito além disso. Desejamos que o Espírito Santo abra os seus olhos para que você possa compreender o que é mensagem. Quando o mensageiro diz mensagem, não é a letra. Vai muito mais além disso. Mas poucos veem isso. Que Deus te ajude. Apenas olhem para Cristo. A Bíblia diz que ele é um sumo sacerdote, que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Por isso que nós dissemos, você tem uma necessidade, vá preparando seu espírito, você vai tocá-lo nesta oportunidade. E vai tocá-lo pela sua oração. Creia nisso. Quantos sabem disso? A Bíblia ensina disso. Bem, uma mulher tocou suas vestes, eu estou lendo o sermão O Olho de Deus, parágrafo 12. Uma mulher tocou em suas vestes e ele disse: fiquei fraco. E ela foi para algum lugar na audiência e Jesus disse que ficou fraco, que virtude havia saído dele.
Então ele olhou ao redor até encontrar a mulher. Quantos já leram essa história? A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É. Não é que ele foi só lá com o corpo chamado Jesus, não. Não é que ele foi quando ele operou milagres nessa manifestação aqui, não. Nessa manifestação do Espírito Santo através de um ministro que trouxe uma mensagem que nos abre os nossos olhos. Não é que ele foi, não. Não é que Deus operou com ele, não. É que Deus é. Deus opera hoje. Ele opera aí com você. Ele opera aqui comigo. O que a gente precisa é de fé para compreender o que é a mensagem, porque senão eu não vou ficar também pregando a mensagem como história. Foi, foi, foi. Não, não é que foi, é que é. É agora, é com você, é comigo, é com todo aquele que crê. É Bíblia. Nós precisamos enxergar isso. Senão vai ser enganado. Então olhem, esta noite, não para o pregador, não olhem para o pregador, não para um de seus irmãos ou irmãs, mas olhem para o Calvário, olhe para Cristo, que tem, não exatamente ao Calvário, o Calvário é onde o preço foi pago, mas Cristo está longe do Calvário, ele está na presença de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões sobre a base da nossa confissão. O Espírito de Cristo está aqui. Você quer sentir o Espírito de Cristo? Nós não estamos fazendo fantasia aqui, não. Nós não estamos te trazendo uma fantasia. Estamos falando a verdade, estamos falando algo real. Você quer sentir Deus operar na sua vida? Você quer ver Deus estendendo a mão e pedindo para você: dá aqui o seu problema, que eu vou levar embora? Você quer ver isso acontecer na tua vida? Você crê que isso pode acontecer? Porque para que isso aconteça, você tem que crer. Você crê verdadeiramente que Ele é o mesmo e Ele pode ir onde está você agora e estender as suas mãos e dizer assim: coloque aqui o seu problema, eu vou levar embora. E você nunca mais vai sentir isso que você está sentindo, porque eu já paguei o preço. Essa sua doença vai embora hoje. Essa sua insegurança, essa sua ansiedade, essa sua depressão vai embora hoje. Me dá aqui. Entrega na minha mão, entrega com confiança. Toca na minha mão que está aqui, ó. Toca pela fé. Você quer sentir isso? Você quer ter essa experiência? É possível. É possível você ter essa experiência. Basta que você faça algo que você precisa fazer. Creia. Creia, porque Ele prometeu aqui, ó. Não é uma mensagem que veio dizer que ele prometeu, não. A mensagem só abre os nossos olhos para que nós possamos entender melhor, compreender melhor a Bíblia, porque tudo está aqui. Tem nada de novo. Tudo está aqui. Se você quer ver Deus atuando na sua vida, confie no que está escrito na palavra de Deus. E creia, porque você vai sentir. Você vai ver Deus, vai sentir a presença de Deus aí onde você está. Feche seus olhos. Se você pode, sinta a presença de Deus. Esconda-se nele. Entregue nele. Entregue a ele. Entregue-se a ele. Confia. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor sabe que não se trata de uma fantasia. O Senhor sabe quão verdadeiras são essas palavras, essa palavra, a tua palavra, que nos dá essa segurança. E o Senhor, muito melhor do que eu, sabe, porque às vezes eu esqueço, como humano que sou, quantas vezes o Senhor já me ajudou. Mas o Senhor não esquece. O Senhor conhece cada átomo, cada célula,
compõe o meu corpo físico, conhece meu espírito, a minha alma. O Senhor sabe quão verdadeiro está sendo esse incentivo, esse testemunho para todos aqueles que estão tendo contato com esse material aqui nesse canal. Por isso, ó Pai, eu oro para que o meu irmão, para que a minha irmã sinta esse mover do Espírito Santo agora. Sinta a presença do Senhor agora. Sinta, ó Pai, as tuas mãos sendo estendidas agora, Senhor, para o meu irmão, para a minha irmã, e que veja tua mão sendo estendida e seja, ó Pai, um momento de bênçãos, um momento único, marcante na vida desta pessoa, para que todo mal, toda enfermidade, tudo aquilo que tem incomodado meu irmão e minha irmã seja entregue em tuas mãos agora. Que todo mal, toda dor, depressão, preocupação seja entregue agora pelo meu irmão, pela minha irmã em tuas mãos. Que toda barreira seja quebrada. Que haja bênçãos nesta vida, neste lar. Senhor, eu peço, Pai, confiando para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus continue te abençoando e continue experimentando Deus. Experimente Deus. Faça prova de Deus. Confie em Deus. Confie em sua palavra. E aí você vai começar a ter os seus olhos abertos. Ninguém vai te enganar. Não é o homem. É Deus. Confia. Experimente. Busque. Sinta sua presença. Seja curado, curada, abençoado, abençoada. No físico, no espírito e na alma. No nome do Senhor Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.